Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tarô e lei da atração. Sim, eu entrei nessa vida espiritualizada através do uso do tarô. Desde muito pequena, eu sempre gostei muito de estar conectada com pedras, inclusive eu tenho muitas aqui, tarô, arquétipos de animais, entre outras coisas. Eu sempre me interessei por tudo aquilo que era muito místico, tá? E uma das formas que eu achava de me conectar com o processo de lei da atração era através da leitura de cartas de tarô. O meu primeiro tarô é esse aqui, ó, um tarô cigano, tá? Eu, durante muito tempo, fui testemunha de Jeová durante a minha infância, porque os meus pais eram. E em seguida, quando eu me tornei um pouquinho maior, eu comecei a estudar sobre diversas religiões. E aí eu virei um bandista, depois eu fui para o centro espírita, depois eu parei no candomblé. E por fim, eu não fiquei em lugar nenhum, porque basicamente o que eu estava procurando não era uma religião, e sim uma forma de me conectar com Deus e uma concepção diferente de Deus, até porque com relação à minha sexualidade, eu não acreditava que Deus fosse capaz de ignorar a existência de pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. E que isso é errado. Afinal, há pessoas com mais energia Yang e há mais energia Yang, e tá tudo bem. Eu acho que isso é muito particular, diz respeito à pessoa. Cada um pode fazer o que quiser da sua vida. E não sou eu quem vou julgar, e não é ninguém, não é um templo que vai me dizer que eu sou menos merecedora de estar com Deus ou que eu não tenho Deus porque eu sou homossexual. Então, eu parti dessa perspectiva de que eu precisava ter uma conexão com Deus e que eu precisava exercer aquilo que eu amava fazer, que era jogar tarô. E durante muito tempo eu me reprimia porque lá para as testemunhas de Jeová, o uso de tarô, de adivinhação, leitura de mãos, era algo que era inadmissível, era considerado praticamente algo do demônio. Mas eu sempre me senti muito atraída por isso. Inclusive até o jogo de búzios já me interessou, runas. Mas eu acho que o que me leva assim às alturas mesmo é o tarô. Bom, eu escolhi o tarô cigano porque é um tarô que só tem 36 cartas, tá? Tem 36 cartas, as cartas bonitinhas, fofas, e esse foi o meu primeiro deck. Eu aprendi a fazer leitura através de um curso, eu não lembro o nome da pessoa agora, mas eu comecei a fazer um curso no YouTube e depois eu fiz um curso pago com essa pessoa, que eu não lembro, era um homem, e eu queria muito trabalhar com tarô. Só que durante todo o meu processo de espiritualidade, eu não tive a oportunidade de atender outras pessoas através do tarô. A única pessoa que eu consegui atender assim era uma pessoa que eu consegui atender eram pessoas íntimas, pessoas que eu sabia que não ia contar para terceiros, porque eu criei uma espécie de barreira com relação a falar para as pessoas que eu trabalhava com leitura de tarô. Mas a leitura do tarô foi a porta principal ali para que eu estudasse ainda mais. Eu já conhecia os processos de lei da atração, mas de uma forma mais menos específica. Eu não tinha lido muitos livros ainda. Eu lia livros voltados somente para a lei da vibração e lei da atração, mas eu não tinha me atentado às 7 leis universais. E foi justamente o tarô que me fez buscar um autoconhecimento mais puro. Mas como isso aconteceu? Bom, eu comecei esse processo de leitura de tarô internamente, sempre em casa, e eu lia sempre para mim, com o objetivo de saber como estava a minha energia daquela semana, como que eu ia me comportar no decorrer da semana, como que eu precisava evoluir. E à medida que eu ia jogando, eu ia identificando algumas crenças limitantes. Eu sempre gostava de fazer cartas em cruz ou presente, passado e futuro. E toda vez que eu fazia essa leitura, eu conseguia identificar que existiam traumas passados, memórias passadas que me impediam de conseguir realizar os meus objetivos.
Eu lembro que a primeira vez que eu descobri que eu tinha traumas muito fortes com relação ao relacionamento, eu tava solteira, tinha 1 ano e meio de solteira, né? Que eu casei muito nova, casei aos 16 anos. Tive um filho aos 17. E aí o casamento não deu muito certo, a gente acabou se separando. E cá estou eu casada novamente, agora com uma mulher, a pessoa que eu amo e que eu escolhi para viver. Só que eu consegui identificar nesse processo que o meu casamento tinha acontecido porque eu precisava provar para a sociedade que eu era capaz de ter uma família. Por quê? Porque eu não tive uma família modelo tradicional durante a minha infância. O meu pai, ele foi embora, abandonou a gente. Então, eu queria que o meu filho tivesse aquilo que eu não tive. Mas eu estava abrindo mão da minha felicidade de estar bem, de estar com a pessoa que eu realmente amava, para poder manter ali um fantochezinho social, um, um teatrinho para que as pessoas acreditassem realmente que eu tinha um modelo de família tradicional. Como foi que eu identifiquei? Eu sempre fazia essas leituras semanais e aí eu percebi que eu precisava curar as minhas ideias de relacionamento. Inclusive, eu falo muito disso no meu e-book, 19 atitudes que te impedem de amar. E aí eu fui percebendo que eu precisava limpar essas memórias. E eu fiquei pensando, poxa, como é que eu posso fazer uma limpeza de memórias com relação a essas questões? Aí eu comecei a fazer Ho'oponopono mágico para limpar as memórias de relacionamentos e modelos de relacionamentos que eu achava que eram reais. A partir da minha leitura de tarô constante, semanalmente, que se tornou ali uma prática comum na minha vida, porque eu precisava me autoconhecer e o tarô foi uma das ferramentas de autoconhecimento que eu mais utilizei durante esse processo. Eu até brinco às vezes que se eu tivesse pagado uma taróloga, certamente ela já estaria rica de tanto que eu usava essa ferramenta. E eu percebia, toda semana eu ia percebendo que eu precisava limpar alguma crença relacionada a relacionamento. E eu fui verificando que à medida que eu limpava essas crenças com relação a relacionamento, as minhas memórias de formas amorosas, eu conseguia melhorar em outras partes da minha vida. Por exemplo, a minha vida acadêmica melhorava, a minha vida profissional. Eu consegui encontrar uma oportunidade melhor de emprego. Porque à medida que eu me autovalorizava, que eu conseguia identificar quem eu era, o que eu merecia, eu conseguia emanar essa energia para a sociedade e isso refletia nas pessoas que estavam ao meu redor e nas coisas que chegavam para minha vida. Durante muito tempo eu fiquei fazendo os jogos de tarô com muita frequência, até eu consegui perceber que os jogos não estavam sendo mais o suficiente, que eu precisava entrar com outras terapias. Aí eu fui aprender Reiki, aí eu fui entender sobre as 7 leis universais, eu fui estudar sobre o Ho'oponopono mágico, como funcionava, o Ho'oponopono dali do limite zero. E isso foi expandindo a minha necessidade e os meus objetivos de estudo. À medida que eu me autoconhecia através do tarô, eu conseguia ampliar esse autoconhecimento para estudar muitas outras coisas e reconhecer as crenças que estavam me limitando na minha vida atual. E eu consegui me livrar também de muitas crenças relacionadas ali às ideias de religião. Eu consegui me desprender das memórias que eu já tinha cultivado sobre religiões. Então eu gosto muito de dizer que o tarô ele foi a minha segunda porta de entrada. A primeira foi o boom ali da lei da atração, os processos de lei da atração. Só estava me trazendo ali um chamado, porque desde a infância eu já era muito apaixonada e ligada com essas questões espirituais, mas eu nunca tive a oportunidade. Mas eu quero dizer que eu só consegui fazer cursos de tarô porque alguém disponibilizou isso no YouTube, porque alguém me deu uma amostra para que eu visse que era possível acessar o meu autoconhecimento através dessa ferramenta. Alguém teve que me dizer que o tarô existia e que ele funcionava. Então eu tô fazendo isso aqui para vocês. Eu não ofereço jogo de tarô aqui no YouTube porque eu não é que eu não goste de fazer leitura, eu gosto, mas eu acho que isso é algo que
seria uma atividade que traria um pouco mais de trabalho para mim, eu teria que estar mais em contato com essa pessoa. Poderia abrir uma exceção, abro às vezes para alguns amigos, mas eu não tô oferecendo jogo de tarô, tá, gente? Eu só tô mostrando como o tarô pode ajudar você nesse processo. Então, se você pensa em fazer consultas de tarô, pensa em aprender tarô, nossa, esse é o momento. Esse é o momento para que você deslanche aí nos seus conhecimentos espirituais. Eu gosto muito de dizer que quando eu aprendi sobre tarô, eu conseguia me ler o meu subconsciente com maior facilidade. E foi isso que eu fiz durante todo o processo. Eu aprendi a identificar o que estava no meu subconsciente através do tarô. Então, aproveitem essa oportunidade, conheçam e utilizem sim o tarô. Pode ser o tarô de Marcélia, tarô cigano, há inúmeros decks de tarô, inclusive eu preciso até comprar uns para que eu consiga. Eu sou apaixonada, gente, por tarô. Consiga fazer leituras mais amplas e com outras imagens, sempre vão ter outras imagens. Mas é um processo possível, sim. Você pode se autoconhecer através do tarô ou através das consultas de tarô. Eu não faço consulta, mas você pode encontrar alguém que faça consultas. Eu indico mais que você aprenda a jogar e jogue pra você. Eu amo jogar tarô, sou apaixonada por jogar tarô, mas no momento não é uma ferramenta que está acessível para que eu trabalhe, porque vai demandar um pouco mais de tempo. Então, o tarô foi a minha porta de entrada para muita coisa, para me autoconhecer, para manifestar o relacionamento que eu tenho hoje, para saber o que eu gosto, o que eu não gosto, para os trabalhos que eu desenvolvo hoje. Então, o tarô é sim uma ferramenta muito importante que você pode utilizar no seu dia a dia para se autoconhecer. Estou pensando em fazer uns jogos semanais para deixar aqui disponível para que vocês tenham acesso, é o que eu posso fazer no momento, a esse autoconhecimento semanal. Então, se vocês quiserem ou estiverem disponíveis, gostarem desse quadro, de trazer um tarô semanal, é só deixar aqui um comentário ou um like que eu trago sim para vocês semanalmente, toda segunda-feira, uma leitura de tarô, sempre voltada para autoconhecimento, tá, gente? Não venham com relacionamento, porque eu não faço leituras de tarô para prever relacionamento, ok? Dá uma olhadinha nos nossos descontos do e-book e eu vejo vocês no próximo vídeo.